Carlos Nobre é uma das maiores referências quando se fala de clima no Brasil, né? É um pesquisador respeitadíssimo, então, quando a ciência fala, a gente escuta, obedece e deve tomar decisões orientadas por elas, né? Justamente o que não aconteceu nos últimos anos, nos últimos 4 anos, agora parece que a ciência está de volta para dar o tom de como as políticas públicas têm que ser implementadas no Brasil. Sim, de fato, assim, o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele detalha um pouco do que os modelos climáticos apontam de mudanças no clima e impactos nas diferentes regiões do planeta, e no sudeste do Brasil, o aumento da média de chuvas é algo que já vem sendo observado desde o início desse século e que tende a aumentar. Além disso, né, antes da ciência do apagão de informações, em 2018, o IBGE produziu uma informação importante, análise de eventos climáticos extremos no Brasil no período de 2013 a 2017. Naquele período de 4 anos, mais de 50% dos municípios brasileiros tinham sofrido com secas, estiagens, de alguma forma impactando a disponibilidade de água para atividades humanas, para consumo humano, para agricultura, e mais de 31 municípios brasileiros tinham sido afetados por enchentes e alagamentos. Então, o brasileiro é muito vulnerável, o Brasil é muito vulnerável às mudanças climáticas, e sim, dá para fazer muita coisa. Primeiro, a gente soube que havia o alerta do CEMADEM, né, o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais no Brasil. Esses alertas foram passados às prefeituras e isso deveria desencadear uma série de ações, por exemplo, sirenes tocando nas áreas que seriam afetadas, para que as pessoas pudessem sair. As mortes são evitáveis. Segundo, com esse mapeamento de risco, já é possível apontar onde estão populações com maior risco, mais vulneráveis a eventos como esses, em especial de chuvas torrenciais ou de enchentes e alagamentos. E é necessária a ação do poder público para a retirada dessas pessoas dessas áreas. Então, não é a primeira vez que acontece uma tragédia como essa em São Sebastião mesmo, no litoral norte de São Paulo, mas nessa proporção é a primeira vez. Isso tende a piorar, então é urgente que essas pessoas elas recebam apoio para mudança para áreas que elas não serão vulneráveis a esse tipo de problema. Por exemplo, boa parte da população que morava em regiões afetadas nos últimos anos por chuvas torrenciais, como, por exemplo, a região serrana do Rio, Petrópolis, elas deixaram suas casas no momento da emergência e voltaram logo em seguida. A tendência é acontecer isso com as pessoas, com a população das áreas afetadas agora. Elas saem no momento de crise, depois elas voltam porque é a única morada que elas têm, e voltam a se expor a mais risco. Então, isso é fundamental. Segundo, quando a gente fala de mudanças climáticas, é necessário que a gente tenha planos de ação e estratégias da chamada adaptação às mudanças climáticas. Como que a gente lida com esse clima cada vez mais hostil? Tanto do ponto de vista de eventos extremos como esse, como, por exemplo, da questão de seca, estiagem. O IPCC aponta que o Nordeste do Brasil ele pode se tornar ainda mais árido, então isso significa menor disponibilidade de água para uma população, milhões de pessoas que já são afetadas pela chamada insegurança hídrica. A gente precisa que o poder local, os governos estaduais e o governo federal, eles tenham planos de ação voltados para a adaptação. O que o cenário nos aponta daqui para frente? E, por último, só para encerrar este ponto que é muito importante, a gente ainda planeja infraestrutura no Brasil como se o clima continuasse se comportando como ele se comportava no passado. Então, a gente constrói estradas, a gente constrói portos, grandes usinas hidrelétricas, linhas de transmissão de energia, como se os ventos fossem os mesmos, se as chuvas fossem as mesmas, e isso não é verdade. Então, a gente tem que olhar para o nosso planejamento de infraestrutura olhando de forma como o clima tende a se comportar, porque a situação vai piorar. Mesmo que a gente reduza muito as emissões de gases de efeito estufa, numa velocidade que a gente ainda não viu até hoje no planeta, mas vamos dizer que todos os países façam isso daqui para frente, o clima vai continuar esquentando e esses eventos extremos eles vão se tornar piores.